Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores, um espaço criado para compartilhar ideias, experiências, histórias inspiradoras do empreendedorismo. E eu estou aqui hoje para facilitar. Eu sou Marçal Siqueira, sou jornalista, sou anfitrião aqui do Cápsula Cast e hoje a conversa vai ser daquelas que, se você prestar atenção, vai virar muita chave aí. Estou recebendo a Lorena Castilho. A Lorena é estrategista de imagem e comunicação, tem cerca de 15 anos ajudando marcas, pequenos negócios e profissionais a construírem presença, não só presença, mas também posicionamento e autoridade no digital. O que ela faz? Ela busca unir a estratégia, a imagem, arquétipos e comunicação. Lorena é formada em publicidade e design de moda, pós-graduação em fashion business e gestão da comunicação, já passou por agências de publicidade, departamentos de marketing, trabalhou com marcas também, trabalhou com moda, com acessórios, atuou com planejamento estratégico para uma carteira robusta de clientes e também viveu uma experiência internacional de 6 meses na Irlanda, que trouxe novas visões para a atuação que ela tem hoje. E tem um capítulo forte na história dela. A transição para o empreendedorismo aconteceu junto de grandes mudanças pessoais, maternidade, recomeços e um diagnóstico de câncer de mama. Isso também moldou a forma como ela enxerga propósito, coragem e construção de carreira. Seja bem-vinda, Lorena. Obrigada, Marçal. É bastante coisa que eu falei aqui, né? E a gente vai falar de algo que parece simples, algo que às vezes, deixei para o meu sobrinho fazer, deixa que ele faz a arte, deixei para um amigo cuidar disso, né? Mas eu tenho aprendido e tenho vivido isso e tenho procurado também na minha vida me cercar de pessoas que sabem aquilo que eu não sei. E de fato, trabalhar com rede social, trabalhar com digital, com posicionamento não é coisa para o sobrinho, a não ser que ele seja profissional da área e está tudo certo, né? Quando é que você percebeu que não era só sobre postar alguma coisa legal, bonita, mas de fato uma estratégia? Teve algum momento de virada para você e que virou depois para cliente também? Momento de virada, eu digo que talvez eu não tenha, mas eu tive a transição do offline para o digital. Então eu estou aí há 15 anos mexendo com marketing, com publicidade, falando, né, sobre marcas e eu era da mídia offline, então eu comprei muita mídia dentro de TV, dentro de revista, e quando veio o digital, teve essa virada de chave, onde todo mundo começou a postar, era muita coisa do pessoal, mas as marcas começaram a entrar nesse jogo, né? A rede social ela não foi feita para marcas, foi feita para pessoas, mas as marcas entenderam esse jogo e a gente precisou jogar junto. Então eu acho que o momento crucial assim foi realmente ter que entender a plataforma para ver onde que a marca se encaixaria, né? Onde que as marcas poderiam se encaixar. Então essa virada no jogo mesmo foi o que fez a gente entender que não é só postar, a gente precisa ali pensar também numa estratégia. Pensando na sua história, o que mais te fortaleceu a começar a fazer o que você faz hoje? A ser empreendedora nessa área? Foi um pouco da sua experiência de mercado? A gente falou um pouco também de mudança pessoal, a soma dos dois. O que você diria nessa hora? Olha, eu digo que foi a soma dos dois, mas muito mais, 90% eu acredito que seja pela vida pessoal mesmo, pelas experiências, né, que eu passei, a minha transição, né, do CLT para o CNPJ é uma transição que aconteceu durante a minha maternidade, né? Maternidade muda muita coisa e aí você começa a ressignificar algumas coisas, então aquela correria do dia a dia, de estar sempre, né, presente 8 horas por dia dentro de um escritório já não fazia muito sentido quando meu filho nasceu. E aí, né, diante de alguns outros acontecimentos, né, o meu diagnóstico do câncer, então eu fui realmente ressignificando muita coisa e fazendo essa transição aí. Se você pudesse, eu sei que não é simples assim, mas se fosse simples, né? Uhum. Vamos pensar que seja simples. Como é que dá para descrever o trabalho que você faz em um pensamento, uma frase para quem está aqui nos acompanhando agora? Olha, não é simples, mas eu acredito que, resumindo tudo,
tudo comunica. Então, tudo que você faz, tudo que você veste, o seu comportamento, o seu gesto, tudo comunica. Então, é melhor que você faça bem feito. Muito bom. A gente vai fazer uma primeira transição aqui de bloco, porque a gente vai entrar no coração do tema agora. Porque posicionamento não é apenas um detalhe, é o que define como você vai ser percebido, que é o que ela falou. Então, a partir de agora, a gente abre o bloco 2. Perfeito. O que é posicionamento estratégico no digital de verdade? O que a gente quer nesse bloco para que você continue aqui com a gente? É alinhar esse conceito e tirar esse romantismo do termo do posicionamento estratégico. E a Lorena está aqui exatamente para isso. Lorena, o que realmente significa posicionamento estratégico no digital hoje? O posicionamento estratégico no digital hoje, a gente precisa olhar com o olho de... especialista mesmo ali, né? O que eu tô fazendo ali? Por que eu tô ali? Né? Como eu disse, a rede social ela foi criada para pessoas. A marca pessoal, o autônomo, seja uma marca grande, ela tá ali ocupando um território que talvez não era para ser dela. Né? Hoje a gente vê, é o maior canal e tudo, mas a rede social em si, a base do algoritmo é para pessoas. Então, entender isso, entender que o seu posicionamento vai além do que a sua marca vende, além do seu produto, é muito mais interessante e te deixa numa base muito forte ali, se você entender que você precisa conversar com pessoas. Né? Então, o posicionamento estratégico hoje, ele precisa ser olhado para pessoas. Ele não pode ser olhado apenas para o produto. Então, é como se eu pegasse o B do business e falasse com o C, que é o cliente final. Exato. Personificar, ou seja, pessoalizar a minha marca para que de alguma maneira alguém do outro lado diga assim, faz sentido para mim, isso está dentro da minha vida o que ele está falando, é mais ou menos isso? Isso, é mais ou menos isso. E é também você entender o contexto, né? A gente antes, né, a postagem vinha muito no feeling. Hoje a gente precisa contar uma história, a gente precisa ir na dor da pessoa, ir na dor do seu público, para você realmente tocar e acabar fazendo a conversão. Né? Pensando nisso, a gente vai mais para falar que a diferença existe entre digital, posicionamento e autoridade. São coisas diferentes ou elas somam em algum momento? Elas somam, mas elas são coisas diferentes. Então, o posicionamento é você ter ali uma base forte de quem você é, por que você está ali, né, com quem você está falando. A estratégia digital ali é você realmente procurar caminhos para onde você vai com essas informações. Com esse posicionamento. Com esse posicionamento. E autoridade você precisa ser. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra. Não tem como você se posicionar e você ter uma autoridade, não ter uma autoridade ou ter uma autoridade diferente do seu posicionamento. Questionável. Você tem que ser. Já te procuraram para dizer assim, eu quero que você construa minha autoridade, você se assustou com isso, falou, mas você tem ou não tem autoridade? Porque a pessoa ter um conhecimento, um conteúdo, que ela é expert naquilo, ok? Eu acho que é uma base, minha visão, tá? Mas não chega a ser autoridade quando não falam que eu sei fazer aquilo bem. Então eu posso ter uma baita de uma teoria num determinado tema, sim, mas não ter conseguido fazer daquele tema negócio, digamos, né? Então vamos lá. Presença digital, estou lá. Preciso estar como outras marcas estão. Hoje não tem jeito, né? A gente precisa estar no digital. Então, é bom que você esteja. Escolha pelo menos um canal, sabe? Não precisa estar em todos. Escolha um canal. Hoje a gente considera o Instagram o principal, né? Mas o TikTok tá aí, tá crescendo. Se você tem uma dinâmica ou o seu conteúdo é melhor para um formato de TikTok, talvez o TikTok seja o seu canal principal, né? Então, presença digital, sim, é você estar em algum lugar. Legal. E aí, se eu estou com presença digital bem posicionada e com autoridade, basicamente eu estou pegando 3 fundamentos importantes da presença como um todo e colocando num pacote
não vou dizer, não sei se bem embrulhado, ou bem, acho que sim, né? Bem embrulhado, bem empacotado, talvez assim. Já é um início, Uhum. né? Já é ali, você já tem praticamente ali, vamos colocar uns 70%, né? E é muito o que me perguntam, né? Tipo, a minha autoridade, eu quero construir a minha autoridade. Mas eu não quero parecer tal coisa. Mas não vai fazer sentido, né? Por isso que eu alinhei a estratégia de comunicação com a estratégia de imagem. Eu juntei essas duas coisas. Porque a parte da imagem ela é muito importante para te firmar no seu posicionamento e na sua autoridade. Não adianta nada, né? Teve ali o boom dos blazers. Tem que usar blazer para parecer que você tem autoridade. Não adianta nada. Se não faz parte do seu estilo, se não faz parte da sua imagem, se é uma coisa que vai muito contra o seu dia a dia. Não tem porquê eu, mãe, vestir um terninho e um salto 15 e ter toda a minha rotina de leva a criança na escola, leva a criança na natação, vai, busca. Não faz sentido, né? Então, o seu perfil dentro da rede social, ele vai refletir quem você é. Ele vai te posicionar da forma que você é. E ele vai mostrar a autoridade onde você tem autoridade. Legal. Bom, a gente está falando de autoridade, de imagem. Eu quero mostrar aqui um parceiro do nosso Cápsula Cast que não que você vá ter autoridade só a partir disso, mas é claro que cuidar da sua imagem faz todo sentido. Quero mostrar a Flávio Pamplona Alfaiataria. Você não precisa definir, como a Lorena disse ainda há pouco, que você agora vai aparecer de terno o tempo todo, mas de repente uma boa camisa, de repente uma boa calça, e em alguns momentos um bom blazer, até camiseta, não tem problema. Depende de que público você fala e por que você quer falar com aquele público e se aquele público aceita aquilo. E outra, se você é aquilo que você está vestindo. Vamos ver um pouquinho da Flávia Pamplona, parceira aqui do nosso Cápsula Cast. Muito bom, muito obrigado aí a Flávio Pamplona pela confiança. Eu às vezes digo que o que eu estou vestindo na maioria das vezes é Flávio Pamplona. Esses dias eu brinquei até com o Flávio. Flávio, só não tá aqui a cueca Pamplona. Ele falou, eu não dei certo nisso ainda, tal, mas eu tava com sapato, calça, camisa e blazer Pamplona. Eu gosto muito do modelo Pamplona, por isso eles estão aqui conosco. Lorena, quais são os sinais claros de que uma marca acha que tem posicionamento e, na verdade, ela só tem postagem? Olha, a gente consegue olhar, né, um perfil e analisar isso. E não precisa ter muito conhecimento. A gente entra no perfil já procurando algumas coisas, né? Então, eu entro e vejo o número de seguidores, se ele é bom, se não é. Então, isso uma pessoa, né, que não tem tanto conhecimento sobre plataforma, sobre marketing e tudo. Mas a marca ela começa a dar alguns sinais de que ela não está forte naquele posicionamento quando ela começa a se contradizer. Então, ela tem um post que fala alguma coisa e aí no post, 2 posts depois, ela mostra um outro jeito de falar e que você fala, opa, isso aqui não tá batendo. Às vezes a bio não tá bem clara, não tá, tem ali falta alguma coisa. Os produtos, né? Então, às vezes você olha os produtos e fala, nossa, mas por que o cara tá vendendo isso, mas na rede social ele fala disso? Então, a gente começa a perceber ali a hora que a gente entra no feed, né? Que realmente a marca ela não tá forte o suficiente, ela não tem uma base
né, de posicionamento bem construído. E para quem está começando, o que vale primeiro? Entender a clareza do público que eu quero falar, a proposta de valor que eu tenho, a estética da minha imagem, o conteúdo, a oferta. Eu sei que é muita coisa aqui, mas o que é mais importante na sua visão? Eu falei de clareza de público, proposta de valor, estética, conteúdo e oferta. Eu acho que para quem está começando, e aí foge um pouco, né, desses pontos que você colocou, é apenas comece. Tem inúmeras pessoas fazendo, né? Então, assim, eu gosto de falar sobre X coisa. Começa a falar sobre X coisa. Mas eu não sei para que público. Você vai descobrir. Aliás, o público pode te descobrir também, né? Pode te descobrir. Então, assim, não é uma fórmula mágica. Se eu falar para você, primeiro tem que ter a clareza de público, a gente engessa isso. Então, começa, sabe? Começa do jeito com o que você tem. Mas eu já sei mais ou menos, então começa a ter essa clareza de público. Sem a preocupação ainda do resultado. Exato. Eu quero primeiro mostrar que eu sei fazer isso, eu quero ver se alguém compra isso que eu estou falando, ou se eu passo a ter um público que está me acompanhando, é isso. Exato. O digital é muito teste, né? Então, a gente cresce com essa mentalidade de que tudo tem que dar certo muito rápido no digital. Não tem, é teste. Né? Então, se não fosse teste, o Instagram não estava ali com uma ferramenta nova de Reels Teste, né? Que é realmente para você postar e ver se vai dar certo. Né? Legal. Qual o erro que você considera silencioso que você mais vê? Às vezes, cópias de referências, falar com todo mundo, tentar parecer grande antes de ser claro. Olha, o erro mais silencioso são as cópias. Às vezes a pessoa ela entra ali achando que eu vou copiar porque ninguém vai perceber, mas percebe. O público percebe, você começa a ver muitos pontos iguais, né? Até o próprio design, você acaba olhando e falando, nossa... Já vi em algum lugar. Já vi em algum lugar, e aí isso acaba tirando a atenção, né? O que você teria que reter, você acaba... mandando embora, né, do seu perfil. Bom, deu pra gente entender um pouquinho o que é posicionamento. Agora a gente vai fazer uma nova transição de bloco, porque agora eu queria falar um pouquinho dessa construção com consistência, sem virar um personagem, né? Aproveitando o que você já é, que você faz bem feito, para falar para as outras pessoas. Vamos abrir o bloco 3. Imagem, arquétipos e conteúdo. Como é que isso conecta com a estratégia? Nesse bloco a gente quer falar como dá para integrar a estética, a essência e a mensagem. Vamos lá, Lorena. Como imagem, arquétipos e conteúdo... Aliás, acho que é melhor explicar o que é arquétipo, né? Alguém fala assim, estão falando uma linguagem que eu nunca ouvi falar, né? O que é o tal do arquétipo dentro de uma estratégia? A gente tem ali, né, os arquétipos determinados por Jung, né, que é o grande mentor aí da parte de arquétipos, mas a gente leva o arquétipo como personalidade, né, basicamente é a personalidade da marca, é o conceito de... Se essa marca fosse uma pessoa, como ela seria? Então, ela é mais alegre, ela é mais expansiva, ela tem um detalhe ali onde ela cuida das pessoas, né? Então, a gente tem o arquétipo do cuidador, a gente tem o arquétipo da amante, que é uma pessoa que é mais... ela se envolve mais, ela é um pouco mais envolvente, tem essa mensagem mais envolvente. Então, é tudo uma questão de como se fosse uma personalidade na marca, né? E aí a gente traz isso também para o estudo da imagem. Então, você tem uma personalidade que ela se liga num arquétipo que ela vai também denominar o seu tom de comunicação. Então, por isso que eu falo, não tem como a gente falar de estratégia de comunicação sem a gente trazer a sua imagem junto, né? Principalmente para marcas pessoais, né? Marca pessoal é a pessoa pura ali. Então, se eu for dar o tom da sua comunicação sem estudar a sua imagem, o seu arquétipo, eu não consigo juntar isso em algum momento. Eu tenho que começar isso e ir trazendo até chegar no ponto certo da sua comunicação.
Então, a estratégia de imagem, a estratégia de comunicação, a gente junta tudo isso e faz todo esse estudo. Então, ela vem aí, os arquétipos, eles entram como personalidade. A gente dá esse tom para a marca. Você consegue lembrar, assim, de alguém que claramente o arquétipo fica evidente, alguém até conhecido, alguém assim... não sei, vamos pensar aqui... Sei lá, Jonathan Emmer, os influencers do momento aí... não sei, vamos pensar Paulo Vieira, Joel J. São arquétipos, eu sei que talvez são diferentes um do outro, né? Ou, de repente, se você olhar para o que eu sou, que arquétipo eu sou, o que você diria? Olha, vamos colocar aí, normalmente quem está, né, dentro da sua área de desenvolvimento pessoal, mentoria, coaching, ele tem aí um arquétipo de cuidador ou de sábio. Então, o Joel J, ele transmite muito essa veia do sábio. Então, ele coloca o conhecimento dele no que ele fala. Ele mostra isso, ele expõe isso. E até na imagem dele. Então, ele traz uma imagem muito minimalista. Então, nunca tá com uma roupa, né, extravagante. Sempre tem ali a questão do cabelo. Então, ele sabe onde ele se coloca. Ele sabe como se colocar, né? Então, normalmente vem o sábio ou vem o cuidador. Então, às vezes, o mentor que vai mais ali para a área da psicologia, que mexe muito com o emocional, ele vem com esse arquétipo do cuidador. Então, ele vai cuidar da pessoa, ele vai atingir o nível emocional da pessoa. O tom dele sempre vai ser mais brando, vai ser mais calmo, ele vai baixar as expectativas. Então, ele vem nesse movimento, né? Já é totalmente... diferente de uma pessoa que tem um arquétipo que é um pouco mais dramático, né? Então, ele traz ali um drama, até mesmo no estilo. Então, ele vem com peças com muitas informações, e aí ele traz esse movimento de criatividade. Não consegui identificar claro, assim. Exato. Fica um pouco de mistério. Fica um pouco de mistério. Os arquétipos, eles podem estereotipar uma pessoa ou não. Assim, esse é o seu arquétipo, e aí a pessoa fica estereotipada naquilo. Ou ela já era aquele arquétipo mesmo? É muito difícil a gente estereotipar pelo arquétipo, né? A não ser que a pessoa realmente esteja construindo um personagem. Então, se você chega para mim e fala, olha, eu quero construir uma estratégia em cima de um personagem, eu não sou essa pessoa. Eu quero ser um personagem. Aí sim, aí a gente tem um arquétipo. Normalmente os estereótipos de apresentadores de programa de, tipo, Chacrinha, Xuxa, que eles não são aquilo no dia a dia. Eles levam aquilo para frente da câmera. Então, isso tem uma divisão de arquétipo, e aí vira estereótipo ou não. Né? Até acho que os programas mais populares, né, talvez, né? O cara que bate na mesa. Exato. O cara que vai, balança a câmera, e vai para cima de um cinegrafista como se aquilo fosse natural no dia a dia dele. Ali ele construiu, ou ele se adaptou a um arquétipo, a um personagem para aquilo que ele faz. Exato. Okay. É uma dupla personalidade ali, vamos dizer. Não é uma ferramenta da moda, né? Ela é uma estratégia, o arquétipo. Ela é uma estratégia. A moda, ela utiliza muito ligado aos estilos, né? Então, a gente tem 7 estilos universais. Não gosto muito dessa definição, porque a gente não tá dentro de um. Então, né, igual o arquétipo, a gente não é um só, né? Mas a moda, ela relaciona muito arquétipo e estilo. Então, a gente consegue fazer essa ligação entre um arquétipo e o estilo. Então, por exemplo, uma pessoa que seja ali mais no estilo moderno, ela consegue vir num arquétipo do amante, né, no arquétipo do sábio. Então, ela traz essa comunicação mais branda, ela vem mais na linguagem, ela vem mais envolvente, ela consegue trazer esse momento, né, de você realmente se fixar ali, de prestar atenção, de chamar. Então, a gente consegue relacionar a moda e arquétipo, sim.
Quando a gente pensa no arquétipo, o que define ele é o visual, a narrativa, a entrega? O que mais define um arquétipo hoje? Hoje, um arquétipo, ele é muito definido pela comunicação. Uhum. Não é tanto pelo visual. Uhum. Ele define pela comunicação. É o tom de voz. É a narrativa que você faz. O jeito que você constrói seu storytelling. Exato. Isso tem muito a ver. Uhum. Ele está ali presente. Se você pudesse dar um norte prático para o empreendedor que deveria ajustar aí os seus próximos 7 dias, né? Uhum. Para começar a alinhar a imagem e a comunicação dele. Por onde ele deveria começar? De repente ele já tem um Instagram, já está rodando, mas ele está meio perdido ali. O que você diria para esse empreendedor de um norte prático para ele dar uma viradinha de chave? Começa a escrever, né? Coloca essas 3 perguntas num papel. Quem eu sou? Como eu quero que me vejam? E qual a mensagem que eu quero passar? Uhum. Começa por aí. Você já começa a alinhar ali onde você vai chegar, né? Então, faz numa listinha ou faz em texto corrido. É uma prática que eu fiz lá no começo. Então, assim, quem eu sou? A minha formação, quem eu sou emocionalmente, quem eu sou fisicamente, se eu tô satisfeito, se eu não tô. Então, essas informações elas vão te levar para um norte, né? E aí você começa a falar em que lugar eu estou, onde eu quero chegar. Você começa a ver esse mapa se abrir, assim. E aí depois você vai indo pelos caminhos que estão ali. Você vai olhar e vai falar, nossa, dá para eu ir por aqui. Isso aqui pode conectar com alguém, com algum público, né? Hoje eu vejo que eu fui muito mais para marcas pessoais e que muito provavelmente eu tenha um público, eu nunca parei para fazer essa conta, mas talvez as estratégias de imagem que eu já tenha feito, a maioria foi porque eu tive uma ligação com a maternidade. Uhum. Então, mães já me procuraram. Porque normalmente a mulher tem o quê? Essa perda da identidade. Depois que nasce o filho, a mulher não se sente mais a mesma. E aí ela se perde. Eu passei por esse processo, então eu também me conecto com essas mulheres. Então foi a partir dessas 3 perguntas que eu fui olhando para onde eu deveria seguir. Que é a dica que você está dando para quem de repente precisa. Quem eu sou? Uhum. Qual é a primeira pergunta? Quem eu sou? Quem eu sou, para onde eu vou, uhum. Ou onde quero chegar, como me vejam, uhum. né? Qual é a mensagem que eu quero passar. Uhum. Você tem que realmente fazer perguntas que tragam respostas de dentro de você, né? Quem eu sou, onde eu quero chegar, e a terceira é... a mensagem que você quer passar. A mensagem que eu quero passar. Legal, acho que dá um bom norte aí para você que de repente falar, não sei se o que eu estou fazendo é certo, né? Não sei se o que eu estou fazendo tem a ver comigo, já é um bom norte. Aliás, para a gente fechar esse bloco de arquétipo, eu quero mostrar o Profeta Barbearia, porque a Lorena falando, e tem muito a ver com o que o Caleb do Profeta tenta o tempo todo construir, que não é uma barbearia comum, é uma barbearia de um arquétipo para sábios, para quem tem uma estrutura de pouco tempo e precisa passar rápido pela barbearia, precisa fazer tudo lá, de um único momento, numa única vez. E ele tem construído essa imagem, a gente vai ver um pouquinho no VT comercial que está conosco aqui. A excelência não é por acaso, é fruto de disciplina, estudo, entrega. Excelência é pensar nos detalhes, é querer ser melhor, é desejar por mais conhecimento, é escolher com calma. Excelência é aprender diariamente, é treinar sozinho, é mergulhar fundo em pesquisas, é transformar caos em calma. Excelência é organizar os pensamentos, é nunca desistir, mesmo cansado, é não se contentar até encontrar a resposta, é ter paciência no processo. Excelência é buscar por eficiência, é repetir 1000 vezes até ficar perfeito, é refletir para evoluir, é cuidar de si para cuidar dos outros. Excelência é preparar o próximo passo, é não ver a hora de aplicar o que aprendeu, é entregar mais do que foi proposto,
é sentir paz em suas escolhas. Excelência é profeta para homens de valor. Muito bem, obrigado, Caleb, pela parceria. Eu gosto demais do Profeta e todas as vezes que eu estou lá, eu tento conciliar tudo aquilo que eu preciso, porque olhando para o tempo que eu tenho, eu me encaixo bem lá. Eu sei que se eu precisar cortar o cabelo, precisar fazer uma massagem, se precisar fazer uma limpeza das unhas, eu sei que eu tenho um lugar adequado para isso. E posso tomar um café, posso bater papo, posso inclusive trocar ideias com outros empresários que frequentam o mesmo ambiente. Isso que é legal. Vamos abrir o próximo bloco? E agora eu quero fazer uma transição dizendo que a dor do empreendedor. Tem gente produzindo conteúdo todo dia, isso é real, e mesmo assim não cola, não vira. Vamos abrir um pouco desse assunto nesse quarto bloco. De postar para construir autoridade, o que trava e o que destrava, Lorena. Vamos resolver objeções aqui, erros comuns e criar um mapa de decisão, né? Qual é o erro mais comum de quem quer se posicionar nas redes? Fica olhando para o outro, tem medo, não tem equipamento. Qual é o erro mais comum para a pessoa que de repente quer começar a botar essa autoridade para rodar? O erro mais comum é você não fazer. Você deixar de fazer. Porque alguém mais cabeça oca que a gente vai e faz, né? Vai e faz. Aí a gente fica até com raiva, né? Exato. Não sei vocês, eu falo assim, poxa vida, eu podia ter feito assim. Exatamente. Eu podia ter lançado esse curso. E alguém vai e lança. E eu falo, caramba, às vezes assim, foi até um aluno meu e tal, só que botou a cara. Exato. A coragem, né? O medo te faz perder a coragem de começar. É começar. E eu falo porque isso foi uma experiência minha, né? Eu levei muito tempo para começar. Levei muito tempo para entrar, realmente botar a cara, com medo de ser julgada, com medo de... Mas eu costumo dizer, né? Ninguém tá pagando as minhas contas, né? Então, eu tenho que fazer acontecer. Você acha que tem algum momento que a pessoa precisa parar de postar e começar a estruturar a estratégia? Existe. Se você conseguir começar com estratégia desde o começo, você nunca vai precisar parar. A não ser que você perca o foco, né? Mas é muito difícil você começar quando você começa com estratégia, você perder esse foco, né? Mas existe um momento certo. Se você não começar com estratégia, logo você vai ter que parar. Porque você começa a se perder na criação de conteúdo. Hoje você vai criar uma tendência. Hoje você vai criar porque tem uma tendência. Amanhã não tem tendência. E aí? Você vai criar o quê? Né? Que conteúdo você vai postar? Ah, mas eu gosto de... Tá, daí você vai fazer isso. No outro dia, o que você vai postar? Né? Então, não dizendo que precisa postar todo dia, mas... se você não tiver um planejamento mínimo ali, não vai adiantar. Vamos pensar que alguém que diz assim, ó, eu posto de novo e parece que ninguém liga para o que eu estou falando. O problema está no conteúdo, na oferta, na clareza do posicionamento. Sei que é difícil porque a gente não tem essa informação precisa, mas tem gente que deve estar pensando agora, mas eu faço o que ela está falando, eu estou postando, eu estou tentando ser eu mesmo e ninguém me curte, apesar que curtida também não paga a conta, né? Mas vamos lá. Onde é que está o erro aí, será, hein? Olha, às vezes a mensagem, né, a forma como você tá falando, o que você tá falando, a gente fala, né, são ajustes que a gente precisa fazer. Então, eu postei e eu não tive o retorno que eu esperava, o que eu posso mudar? Né? Então, às vezes sair do técnico e falar mais simples, às vezes colocar um pouco mais de história, né? Como você viveu aquilo, qual é a sua experiência? São as dores ou sucessos, nesse caso? Qualquer um dos dois. Eu posso falar de uma experiência ruim que eu tive e falar para você, olha, eu tive essa experiência, eu passei por isso, foi uma dor minha e eu não quero que você passe.
né? Definido o seu público. E o outro erro é a definição de público. Às vezes você está esperando atingir alguém que a sua mensagem está atingindo outra pessoa. Então, realmente, você precisa avaliar, né? Sempre a rede social, ela não é uma coisa que você posta e tá ponto, né? Finalizou. Ela é uma rede social que você vai postar aqui, daqui a pouco você vai falar desse assunto de novo, e aí as coisas elas vão começando a caminhar. Por que algumas marcas, e até, eu não estou falando só de marca, produto, mas até marca pessoal, eles produzem conteúdo, há uma constância até na produção do conteúdo, e não conseguem construir autoridade mesmo sendo uma marca boa, às vezes sendo até um personagem bom, mas a autoridade não chegou. Olha, pode acontecer por vários fatores, né? A resposta mais comum do marketing é depende. Porque tudo depende. Tudo depende de como está sendo feito, como está sendo pensado, né? Então, se a gente for ali por trás do perfil, como que essa estratégia está sendo pensada? Como que está sendo desenhada? Será que é o momento de você fazer um pitch de vendas? Ou é o momento de você construir o conhecimento? O seu produto ou o seu serviço? Como que ele é visto dentro do mercado? Né? Então, eu tenho a parte da imagem, né? Da estratégia da imagem. Mas tem muita gente que olha e fala assim, eu não preciso disso. Eu não preciso cuidar da minha imagem. Eu já me cuido. Mas não é só isso. Né? Então, a estratégia ela vem exatamente para você conseguir dar esse up, né, na sua rede social, ou dar, né, esse up na sua imagem. Então, pode acontecer de serem vários fatores. Ou um único, talvez, ou né? Único fator. Às vezes é a forma como eu comunico, às vezes é a imagem que eu transmito, às vezes é o horário que eu posto. É o horário que eu posto. A cor que eu uso. Por isso que a rede social é um teste. É um teste. É engraçado isso, né, Lorena? Porque às vezes eu tenho essa impressão que em alguns momentos, conteúdos extremamente elaborados que eu produzi, eles não tiveram alcance como conteúdos que eu produzi menos e que eu talvez tive uma linguagem mais simples, né? E eu não sei se você enfrentou isso, mas eu passo por isso muitas vezes. Eu tô falando, eu tô gravando algum vídeo e eu tô pensando do outro lado de quem está vendo como alguém que seja do mesmo nível que eu. E na verdade, na minha visão, talvez seja mais fácil eu falar para quem não está no meu nível, está um pouquinho abaixo e precisa do meu conteúdo, do que tentar falar para alguém que já sabe o que eu sei. Sim. Esse é um erro que talvez, sei lá, os metidos a intelectuais, né? Às vezes eu penso assim, vou falar essa palavra aqui porque isso aqui eu vou conseguir falar com tal público, mas o meu público não conhece aquela palavra. Exato. Como a gente falou de arquétipos, que são arquétipos, né? Legal. Mas é exatamente isso, assim... acho que é o básico do fundamento, né? Você olhar, não é porque você gosta de falar daquilo que o outro vai estar entendendo, né? Então, é você olhar pela perspectiva do outro mesmo. Até porque a rede social ela é minha, mas quem degusta é o outro, né? Exato. Quem degusta não, né? Quem saboreia, né? Eu degusto, ele saboreia, né? Exatamente. Bom, a gente vai aqui para a parte final, quero mais alguns conteúdos aqui da Lorena e a gente vai fechando esse bloco, mas eu quero já abrir aqui, antes da gente encerrar, pensando na sua história, Lorena, e para tudo que você viveu, para tudo que você construiu, tem alguma coisa que você mudaria nesse jogo que você jogou até aqui, lá no começo? Tem. Eu teria começado antes. Você acha que você teve medo? Você não se sentiu preparado? O que houve? Eu tive que quebrar algumas objeções, assim. Foi um processo. E suas mesmo, né? Não é do outro, né? Minhas mesmo, assim. Era um medo, era uma coisa de... assim, por mais que eu tenha a experiência que eu tenha, né? Acontece. Eu ficava muito na minha defensiva. Então, tipo, eu vou postar, mas ninguém vai gostar. Eu vou postar, mas pra que eu vou postar? Pra que eu vou falar disso? Por que eu vou mostrar o meu trabalho?
né? Eu tô num momento, por exemplo, da minha carreira que eu realmente estou precisando me tratar como cliente. Como meu próprio cliente. Porque eu nunca precisei. Né? Então, sempre foi muito na indicação, sempre foi muito no corre atrás, no boca a boca. Então, hoje, eu preciso me tratar como minha própria cliente para eu poder ter a minha constância, ter a minha estratégia, ter o meu conteúdo, porque algumas coisas realmente me travam em diversos processos. Ou seja, você fazer as perguntas que você mesmo sugeriu lá atrás, né? E é legal esse exercício, porque a pessoa às vezes fala assim, não, mas ela tá tudo ok com o dela. Não, também está em construção, também está em teste, também está na experiência vivida, se deu venda, se não deu venda, se o cliente validou o que você está fazendo ou não, tudo isso, exatamente. Né? Lorena, onde é que as pessoas te encontram, o caminho para acompanhar seu trabalho, como é que elas vão encontrar você? Bom, eu tenho 2 perfis, né? Eu tenho o Lô Castilho, né? Onde ali eu falo um pouco mais do meu estilo de vida, né? Eu tenho algumas parcerias e falo ali também, né? Sobre corrida, sobre o movimento, né? Que eu tenho ali na minha vida. E eu tô ali na construção do novo perfil, né? Como eu falei, eu tô passando também nessa parte. Então, eu tô ali na construção do meu perfil no Lô.estrategista, que ali eu falo um pouco mais de trabalho, falo um pouco mais de relacionamento com o cliente, de resultado do cliente. Então, eu tô ali, construindo ali um perfil novo para dar uma separada. Mas, na verdade, quando eu olho para o teu currículo, você já tem a experiência vivida, que, como você disse, em algum momento da sua carreira, você trabalhou para uma marca específica ou por uma pessoa específica e agora você decidiu que eu vou empreender e eu vou trabalhar para várias pessoas ou para várias marcas e tal. Exato. Por isso que, enquanto você era de uma marca, você não precisava exposição. Exato. Agora, você está num novo momento, a estratégia é outra, é isso? A estratégia é outra. Bom, o que vale para ela, vale para você também, né? Às vezes, a estratégia vai mudar para você que de repente se utilizou de uma única ferramenta, de uma única rede ou de um único modelo. O que ela está dizendo aqui é que ela também pratica para ela o que ela ensina para as outras pessoas. Eu acho isso legal, porque quando eu pratico para mim, ensino para você, pelo menos 2 vezes eu aprendi alguma coisa, né? Exatamente. Lorena, muito obrigado. Desejo muito sucesso nessa trajetória sua de empreender no digital e fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o que é de fato o digital, o que há por trás disso, o que há por trás da estratégia, como construir uma estratégia, como pensar em autoridade, como começar do zero. Muito obrigado e desejo muito sucesso, repito isso, e que as pessoas te encontrem e possam se posicionar de maneira adequada. Muito obrigado, Marçal. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer participar do Cápsula Cast. E obrigado mesmo. Legal. Vamos fechando aqui. Eu sou Marçal Siqueira. Esse foi o Cápsula Cast Empreendedores. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa parar de só postar e começar a se posicionar. Aliás, tem uma tarefinha. Se você que acompanhou aqui precisa se posicionar, precisa fazer alguma coisa, pega uma ideia desse episódio e aplique essa ideia nos próximos 7 dias. Consistência vence, às vezes, essa ansiedade de não dar certo. Seja consistente, faça, teste, como a própria Lorena disse. Comece do seu jeito, descubra se teu público está gostando. Se está gostando, poste naquele estilo que ele gostou. Se de repente ninguém comentou, muda um pouco da sua estratégia até que você encontre um pouco do seu público e daqui a pouco você tem uma estrategista como a Lorena que vai fazer você andar a passos mais largos e certamente vai pegar aquilo que você está fazendo e vai dar uma não vou dizer maquiada, mas vai dar uma cara diferente para sua embalagem. Eu acho que é isso. Até o próximo.